السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. Amma ba'd, meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos diante de vós mais uma vez para podermos partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala. Como temos falado, a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala é muito vasta, mas muito vasta, mesmo se nós pudéssemos trazer aqui todos os álimos que existem aqui na face da terra para partilharem e cada um trazer o seu saber, no entanto, sobre a matéria da nossa religião islâmica, esta não teria o fim. É nesse sentido que estamos aqui, como pequeninos, que nos sentimos obrigados para, no entanto, estarmos à vossa frente para podermos partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala como um dever islâmico, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Balighu anni walau aya", que transmitai de mim mesmo que seja um pouco. O que significa que para qualquer indivíduo que tenha conhecimento da nossa religião islâmica, ele é obrigatório transmitir, no entanto, esta religião para os outros. E quando alguns de nós têm um certo valor, digamos um valor de formação, esta obrigatoriedade recai mais. Então é daí que, meus caros irmãos, estamos aqui hoje para podermos transmitir e partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala. E porque nos encontramos em dias especiais, em mês especial e ainda em lugar especial, que é casa de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos trazer uma temática na qual esta temática que vamos trazer, este mês que nos encontramos, só se tornou especial, só se tornou abençoado porque este algo aconteceu neste mês. Repito, a temática que vamos trazer, o tema que vamos trazer é tão importante para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, até porque o mês de Ramadã só se tornou importante e se tornou diferente de outros meses, porque neste mês aconteceu algo especial. Qual é esse algo especial que aconteceu no mês de Ramadã? É, no entanto, a revelação do Corão no mês de Ramadã. O mês de Ramadã se torna importante, se torna diferente de outros meses, porque nele foi revelado o Corão. Daí que dissemos Ramadã, mês abençoado, porque nele foi revelado o Corão. O Corão, meus caros irmãos, não é qualquer livro. Não estamos a falar de qualquer assunto. Estamos a falar de um assunto em que este assunto, por ter acontecido no mês de Ramadã, o mês de Ramadã ficou um mês diferente. Ficou um mês abençoado, porque nele foi revelado o Corão. Então, nós vamos trazer aqui, meus irmãos e minhas irmãs, no entanto, o Corão, ou seja, a influência do Sagrado Alcorão nas nossas vidas. Allah revelou o Corão, revelou no mês de Ramadã, e nós, como crentes, lemos o Corão. Então, o nosso tema será: como é que este Corão que nós lemos, como é que este Corão que nós lemos em todos os nossos 5 salatos obrigatórios, como é que ele pode influenciar nas nossas vidas? Como é que o Corão pode trazer alguma valia para as nossas vidas? Como é que o Corão pode mudar a minha vida? Aqui falo da mudança de vida, meus caros irmãos, não mudança espiritual. Sim, uma das coisas que nós ganhamos quando lemos o Corão, temos uma mudança e um ganho espiritual, mas eu estou a falar de um ganho material, tangível. Como é possível isso?
A gente lê o Corão como um livro que nós, para nosso salat ser aceito, é preciso ler o Corão. Para o nosso salat ter validade, tem que ler o Corão. Mas será que é isso só? Este ganho que nós estamos a ter ao ler no salat, ao ler simplesmente, pode-se ter um ganho espiritual, em que os resultados vamos ver no dia de Qiyamah. Não é isso que estou a tratar aqui. Estou a tratar de que se você é muçulmano verdadeiro, lê o Corão e segue o Corão, a tua vida deve ter mudanças tangíveis, materiais tangíveis aqui no mundo. Meus caros irmãos, os árabes não acreditaram no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não porque eles não reconheceram a grandeza do Corão. Os árabes que entendiam melhor a língua árabe não acreditaram no profeta, assim como no Corão, não porque eles não acreditaram na mensagem, não porque não acreditaram, no entanto, no valor e na grandeza do Corão, mas sim não acreditaram por suas teimosias e defender algum interesse social. O Corão, meus caros irmãos, como dizíamos, foi revelado no Corão para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E este Corão é o nosso guião, nós como muçulmanos e não só como a humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nós não te enviamos, ó tu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senão como uma misericórdia para o universo. Essa misericórdia que Allah refere, não refere simplesmente para os muçulmanos, mas disse sim, um código de vida para todo o universo. É o que acontece hoje. Queira ou não, todo mundo, muçulmano ou não, segue o Corão. Hoje, você ser muçulmano ou não, você, a sua vida, toda ela, você segue aquilo que é a Constituição divina, que é a Constituição da Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Corão. Não há nada, meus caros irmãos, que hoje o mundo inventa, hoje que o mundo descobre, hoje que as universidades descobrem das suas, digamos, das suas investigações científicas, que não está no Corão. Então, é este livro que Allah subhanahu wa ta'ala refere ao seu profeta, dizendo que nós não te enviamos outro profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senão como uma misericórdia para o universo, para toda a humanidade. É este livro, meus caros irmãos, que revelou-se no Ramadã, foi dado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um livro chamado Corão. Aqui começa um problema. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, primeiro quando recebe a profecia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a ter inimigos. Por quê? Porque é profeta. É de que tribo? Porque não foi daquela tribo? Porque não foi daquele país? Mas este é um ato que Allah subhanahu wa ta'ala terá escolhido e terá informado nos livros anteriores, assim como Isa alayhi salatu wa salam informava que viria um profeta chamado Ahmad. E os árabes todos estavam à espera de onde é que o profeta viria. E o profeta, quando nasce na Península Arábica, no entanto, em Meca, começa a haver a divisão das tribos. Este por um lado. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando recebe o Corão em árabe, trazendo milagres, mostrando às pessoas que falavam árabe, mas o árabe que continha no livro da Allah subhanahu wa ta'ala era um árabe puro, e quem trazia esses versículos era um indivíduo que não foi à escola. Surgiu outro problema. Dois problemas. Primeiro, esse profeta por que não foi de país X? Por que não foi da tribo X? Por que nasceu ali, etc. Por que era Muhammad? Nasceu um problema. Mas depois, quando se revela o Corão, ao andar do tempo, a trazer lições e a impedir alguma maldade que eles faziam, orientando, no entanto, para a prática do bem e impedindo a eles que adoravam os ídolos, para não adorar os ídolos, trouxe outro problema. Mas
todos eles vieram reconhecer que que essas palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lê, elas não são palavras do indivíduo. Mas eram eles que antigamente, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a profecia, recebeu a revelação do Corão, eles chamaram de maluco, chamaram de feiticeiro, chamaram de possuído, etc, etc. Mas no fim, eles reconheceram que o Corão é livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, o livro de Allah subhanahu wa ta'ala é um livro desafiador. É um livro que você querendo desafiar, você está a desafiar a si mesmo e você se torna muçulmano. Você querendo não acreditar em palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, você rende homenagem e se torna muçulmano. E essa guerra não é de hoje. Os árabes, quando viram que estavam sendo derrotados pelas palavras de Allah, pelo Corão, eles se reuniram. No entanto, decidiram que deveriam falar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de forma a impedi-lo de ler o Corão em público, de ler o Corão onde estão as pessoas, de ler o Corão nas comunidades. Foi quando foram ter com Walid ibn Mughira, disseram-lhe que vai ter com o profeta, com Muhammad, não chamavam de profeta. No entanto, tentam lhe convencer para ele ler o Corão simplesmente em sítios fechados, em sua casa, em sua tribo, com sua comunidade, e não ler em público, porque quem, no entanto, escuta o Corão, ele traz influência e essa pessoa se torna muçulmana. Vejam que Walid ibn Mughira era um indivíduo preparado linguisticamente, uma pessoa de mérito na classe social, e quando foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontrou, lendo o Corão, palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e o próprio Mughira, Walid ibn Mughira, ao escutar as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, ele começa a ficar confuso, ele começa a ficar perplexo, ele começa a ficar perdido. Foi daí onde ele declamou um poema dizendo: innahu la halawa, wa innahu la talawa, wa innahu laysa bisihr, wa innahu ya'lu wa la yu'la alayh. Na verdade, as palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a ler são palavras doces, são palavras superiores, não são palavras de feitiçaria e nem de magia. São palavras superiores que nada vai superar o Corão. Declaração de quem? Declaração de um descrente que vinha para combater o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para parar de ler o Corão em povoados, parar de ler o Corão em comunidades. Ele próprio reconheceu que o Corão, as palavras que contém, são palavras superiores, não são palavras humanas. Nada irá superar aquelas palavras que são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, esta é a introdução do livro sagrado ao Corão. Será que nós sabemos o valor deste livro? Eu penso que não sabemos. Eu vou trazer o nosso ganho espiritual e material e as descobertas científicas que acontecem hoje. Todas elas estão no Corão. As descobertas científicas que acontecem hoje, vocês quando ouvem que Universidade X, América, Inglaterra, Alemanha, China, descobriu, inventou, meus caros irmãos, quero vos garantir que esta descoberta científica está no Corão. Simplesmente nós muçulmanos lemos o Corão como um livro de adoração, como um livro para o nosso salat ser aceito, sim, mas não lemos como um livro de constituição dos muçulmanos. Não lemos como um livro científico. Primeiro, eu vou trazer o nosso ganho espiritual, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que não se juntam as pessoas. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Nenhum indivíduo ou as pessoas não se juntam na casa de Allah a fazerem o quê? يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. A lerem o livro de Allah subhanahu wa ta'ala.
e se ensinando o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alayhim as-sakina. Quando nós estamos em qualquer lugar, mesquita ou nossas casas, etc, etc, a ler o livro de Allah e a ensinarmos-nos, a tranquilidade de Allah subhanahu wa ta'ala desce para nós. Você se torna uma pessoa tranquila. Mais do que isso, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é coberta a eles. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, e os anjos, digamos, estendem, prestam homenagem para eles. E depois, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, e Allah subhanahu wa ta'ala menciona o nome de cada indivíduo que está naquela junção, naquela sentada. O fato de você estar a ler o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, se ensinando, você merece esta categoria. Daí que dissemos, daí que afirmamos que quem abraça o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa vive tranquilidade no dunya e no Jannat merecerá o Akhirat. Alguém de vós aqui já foi mencionado por Allah subhanahu wa ta'ala que fulano está ali naquela junção, naquele encontro? Alguém recorda que já esteve numa sentada a ler o Coran, a ensinar os outros e merecer, no entanto, o ser mencionado por Allah subhanahu wa ta'ala? Alguém se recorda aqui? Quem sabe é Allah, mas você deve merecer e procurar cada vez mais estar em lugares onde você possa merecer proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso, meus caros irmãos, acontece se nós abraçarmos o Coran. O Coran, o abraçar aqui não pode ser simplesmente um abraçar no mês de Ramadã. Meus caros irmãos, este livro dos ganhos espirituais que nós temos é que quem lê o Coran, ele está protegido. Ele quem lê Suratul Baqarah em sua casa não entra feiticeiro. Hadiths autênticos. Mas dos ganhos que nós temos em ler o Coran e em praticar o Coran é que Allah subhanahu wa ta'ala, segundo os versículos, aquela pessoa que lê o Coran, que põe em prática, no entanto, que ganha o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah disse: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Que na verdade os verdadeiros crentes são aqueles quando os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala são lidos, wajilat qulubuhum, o seu corpo, ou seja, o seu coração estremece. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, e quando os versículos são recitados, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, o iman deles aumenta. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Será que nós merecemos isso? Será que nós lemos o Coran e nos sentimos o nosso corpo, o nosso coração arrepiados? Será que nós escutamos os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala e o nosso iman aumenta? São ganhos espirituais que nós devemos ganhar ao ler ou então, no entanto, ao escutar o Coran. Meus caros irmãos, o Coran não é qualquer livro. É um livro, como nós falamos e afirmamos, que foi revelado neste mês e deu o valor ao mês de Ramadã, tornou-se um mês diferente de outros meses. Senão, o Ramadã seria qualquer outro mês como os outros. Meus caros irmãos, o livro de Allah subhanahu wa ta'ala deve, no entanto, trazer uma mudança para nós como pessoas, deve trazer ganhos tangíveis e materiais para nós como pessoas, porque é assim como Allah subhanahu wa ta'ala prometeu. Meus caros irmãos, quem lê o Coran, ele deve ter a vida, no entanto, tranquila. Se você tem qualquer problema neste mundo, deve abraçar o Coran. Porque todas as doenças que nós temos no mundo
A sua cura está no Coran, está em ler o Coran. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Wa yunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un lin-nas. Nós, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, a recitação do Coran ou a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, os corações se tranquilizam. Se você tem estresse, se você tem problemas, se você tem preocupação, faça wudu, leia o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, porque você vai encontrar tranquilidade. Meus caros irmãos, mais do que isso, ler o Coran tem categorias de recompensa, de thawabos. Algumas pessoas dizem que não, eu não leio o Coran porque não leio com dificuldades, ou não sei ler, ou então é muito difícil eu aprender a leitura do Coran. Mas aqui está, no entanto, a afirmação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele divide essas categorias, dizendo que aquela pessoa que lê o Coran, no entanto, com aperfeiçoamento, essa pessoa estará na companhia dos anjos. E aquela pessoa, no entanto, que lê o Coran com dificuldades, a cabeça não entra, a cabeça está a doer, essa pessoa terá, no entanto, duas recompensas. Meus caros irmãos, o Coran que revelou-se no mês de Ramadã e deu valor acrescentado ao mês de Ramadã, não é um livro para nós abrirmos no Ramadã, ou então um livro que guardamos em estantes das nossas casas para enfeitar. Deve ser um livro que nós lemos e cumprimos na íntegra da sua passagem e das suas recomendações. O que acontece é que muita gente não lê o Coran, não sabe ler o Coran, não valoriza o Coran e é muçulmano, e quando se recita o Coran nem consegue manter-se calado para ele aprender ou ouvir e ganhar alguma recompensa. E nós assistimos isso neste mês de Ramadã, em que muita gente vem ao Tarawih para ouvir o Coran, ou então para ir fazer um show-off, porque tem nova roupa, porque quer se encontrar com um amigo, ou porque quer simplesmente sair de casa. Chega e vai perturbar o imam. Fica a fazer barulho em qualquer mesquita nós assistimos. E infelizmente isso perturba os imãs, os recitadores do Coran. Ao invés dele ganhar thawab, porque está a escutar o Coran, ele ganha pecado. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quando o Coran estiver a ser lido, vamos aprender essa lição tão pequenina, mas com muito valor. Quando o Coran estiver a ser lido, fastami'u lahu, escutai atentamente. É o imperativo, é uma ordem. Não olhe para quem está a ler, não olhe o lugar que está sendo lido o Coran, não olhe o momento nem o lugar. Allah disse: fastami'u lahu, escutai atentamente. Mas o que é Allah? Wa ansitu, e calai. Ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Será que nós fazemos isso? Muita gente vai para perturbar na mesquita, vai para criar defeitos, vai para difamar, etc, etc, onde está sendo lido o Coran. O que nós ganhamos de Allah? Está nos ordenar que quando o Coran estiver a ser lido, fastami'u lahu, devemos escutar, wa ansitu, devemos calar. Qual é a recompensa disso? Allah disse: la'allakum turhamun, para que tenhas misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, para que tenhas pena de Allah subhanahu wa ta'ala. E ao contrário é o quê? Onde você vai fazer barulho, perturbar as pessoas que estão a recitar e as pessoas que estão a acompanhar. Você não calou, você não escutou, você perturbou. Será que vai merecer a pena de Allah subhanahu wa ta'ala? É daí que muita gente pensa que está a ir à mesquita fazer salat, pensa que está a ir à mesquita fazer o tarawih, pensa que está a ir à mesquita, no entanto, para escutar o Coran. Ele vai lá para perturbar. Ele não merece a pena de Allah subhanahu wa ta'ala. Sai fora, está a ter problemas, porque a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala não mereceu para esta pessoa. Ao contrário, mereceu o quê? Mereceu a ira e a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que
muita gente apanhamos aí fora, a vida não anda bem, vive desmazelado, vive quase maluco. Por quê? Você desobedeceu às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Você criou barulho, você criou problemas, você não escutou o Corão onde estava sendo lido. Você não calou, você não escutou e ainda fez barulho. Você vai merecer a pena de Allah subhanahu wa ta'ala e sua misericórdia? Não vai merecer. Então, meus caros irmãos, vamos aproveitar deste mês para lermos o Corão. Não é aproveitar deste mês para lermos o Corão, deve ser a nossa alavanca, o nosso início para lermos o Corão e a nossa vida toda ser vida de Corão. Meus caros irmãos, eu dizia que o Corão, essa nossa religião islâmica, essa nossa Constituição, é um livro científico. Não podem pensar que é simplesmente um livro de adoração em que a gente vê aqui ler Alhamdulillah, lemos Qul Huwallah, acabou e vamos embora. É um livro de conduta completa. É um livro científico. É um livro orientador. É nossa Constituição, não simplesmente como muçulmanos, mas para toda a humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala, eu vou trazer dois exemplos científicos para poder terminar, para mostrar o quão o livro de Allah subhanahu wa ta'ala é grande, o quão o livro de Allah subhanahu wa ta'ala segue até os não muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah subhanahu wa ta'ala não tem vergonha quando ele quer dar exemplo que venha ilustrar, que venha ensinar. No entanto, os muçulmanos e os crentes trazer um exemplo tão ínfimo, falando mesmo de mosquito, até por algo também que está acima do mosquito. Eu pergunto, todos nós conhecemos mosquitos. Alguém já viu um inseto que está por cima de mosquito? Alguém já viu? Mas o Corão está a afirmar que Allah subhanahu wa ta'ala não tem vergonha de nos dar ou de nos ensinar, até em coisas ínfimas que parecem mosquito, até por algo mais ínfimo que está por cima de mosquito. Alguém já imaginou que existe algo mais ínfimo que fica por cima de mosquito? Mas a ciência e as grandes universidades afirmaram que por cima de mosquito existe um outro inseto que come, que se alimenta também do sangue que o mosquito suga de nós. Quem falou isso? É Allah subhanahu wa ta'ala. Mais outras descobertas que existem no nosso Corão. Infelizmente, nós como muçulmanos lemos este livro para cantar, para fazermos salat, mas no entanto não investigamos. Não lemos o livro para descobrir no fundo do pano o que esse livro nos ensina. Convido a vós, meus caros irmãos, que para a gente mudar das nossas vidas, sejam espirituais, sejam materiais, sejam econômicas e financeiras, é preciso abraçarmos o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele é nosso guião. Quem lê o livro de Allah subhanahu wa ta'ala vai encontrar salvação aqui no dunya, assim como no akhirat, e terá ganho. E este ganho, quando Allah subhanahu wa ta'ala nos fala de ganho, de recompensa, as recompensas, meus caros irmãos, começam aqui no dunya. As recompensas começam aqui no dunya. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati. E muitos outros versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala promete que Allah subhanahu wa ta'ala promete que aquele que acreditou, que faça o bem, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Nós consideremos a boa vida. A boa vida, meus caros irmãos, está, no entanto, em cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e as recomendações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lendo e pondo em prática o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, estamos em Ramadã, onde a nossa pequena ação se torna em grande ação. Então não podemos valorizar e sentar, ler simplesmente um ayat. E aquelas pessoas que não conseguem, no entanto, decorar um surat, é momento de começar agora a decorar e aprender o Corão, para ser motivo, no entanto, de merecer a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, onde disse: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quando o Corão estiver a ser lido, devem, no entanto, calar
escutar atentamente, la'allakum turhamun, para que mereçais, do entanto, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Termino por aqui com a perspectiva de trazer esta lição, assim como outras lições da próxima que nós formos convidados. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.